Que maravilha. O cristianismo é muito bom e é incrível. Todas as religiões do mundo, todas as variáveis de adoração que nós possamos imaginar, elas precisam de recursos como um livro, um templo, um instrumento. O cristianismo, ele não precisa de nada, queridos. O crente, para adorar a Deus, ele só precisa querer adorar a Deus, e o Senhor está pronto para receber a sua adoração. Ele não precisa nem sequer de Bíblia, de nada. Ele só precisa que tenha no coração dele essa vontade enorme de querer anunciar o Evangelho. E com energia, sem energia, com chuva, sem chuva, não importa. Eu já disse isso várias vezes. Você dobra o joelho e você clama ao Senhor e o Senhor se manifesta, queridos. É assim que funciona. Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus, ele está muito longe, mas Deus, ele está próximo do nosso coração. E quando nós oramos e oramos com fé, a Bíblia diz que o Senhor ouve a nossa oração. Às vezes nós queremos colocar a carroça na frente dos burros, a fim de alcançarmos o desejo imediato, mas, como diz o rei Salomão, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo para florir, para dar um fruto, para acontecer, para se realizar. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, queridos. Por isso, a gente precisa fazer como Davi fez. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. Isso é maravilhoso, queridos, quando você tem essa relação com Deus. Nós estamos iniciando um ciclo. Na semana passada nós falamos dos ciclos de vida, dos ciclos que se abrem, que se fecham, coisas que acontecem e coisas que não acontecem, pessoas que chegam, pessoas que vão embora, né? Gente que nasce, gente que morre, coisas que se fecham e coisas que se abrem. Isso são ciclos de nossas vidas. E nós estamos chegando em mais um ano, e com muita alegria, queridos. Pastor, está rouco? Não tem problema, mas estamos aí em pé, estamos firmes. Afônico, estamos firmes. Paulo, queridos, a gente já não se cansa de falar. Paulo não tinha tempo ruim para Paulo. Paulo não tinha microfone, Paulo não tinha capa de chuva, Paulo tinha uma vontade tremenda de pregar o Evangelho. E muitas vezes você pode até se reclinar ali, se recolher, está muito abatido, mas não pode deixar ser vencido, queridos. Você tem que ter pulso forte, tem que estar firme ali na presença do Senhor. Não, a Bíblia diz que o Senhor não dá a glória dele para outro. A gente não deixa Satanás se gloriar nas nossas derrotas jamais. Você tem que deixar que essas coisas elas fiquem nas mãos do Senhor e sempre dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas suas vidas e nossas vidas. E como nós estamos iniciando mais um ano e com muita alegria, a gente vai refletir hoje. Quero que você me acompanhe numa leitura que está lá em Mateus, no capítulo 11, e vamos meditar nessa palavra. Está lá no versículo de número 28. Falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas, queridos.
um versículo bem conhecido dos irmãos, Mateus 11, 28. Amém, queridos? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós entendermos em profundidade, se você for meditando daqui para casa, o que Jesus quer dizer com essa palavra, eu tenho certeza que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas vão mudar e muito. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Deus, como é bom, Senhor, estar reunido com os nossos irmãos, meu Pai. Começar mais um ano maravilhoso, um ano que promete muito para nossas vidas, Pai. Queremos, meu Pai, te pedir que o Senhor continue conosco, meu Pai, nessa jornada. Continue conosco nessa caminhada, Pai, abrindo portas, curando, sarando, restaurando, resgatando vidas, meu Pai, e vidas que venham se converter ao teu santo nome, Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra. Tira de nós todo pensamento mau, tudo aquilo, Senhor, todo espírito de opressão, de perseguição, toda dor, todo cansaço, Pai, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Queremos estar com a mente liberta, com a mente leve, para te louvar e para receber de ti, Pai. Fala conosco, que os teus servos escutam, Pai, nessa noite. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele vai fazer um convite para nós, queridos. E um convite com esperança. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Cara, isso aqui é reconfortante, é maravilhoso. Como é bom quando você ouve essas palavras. Como é bom se você pudesse contar com amigos que pudessem dizer isso para você. Vem e eu vou aliviar um pouco o teu sofrimento, eu vou tirar um pouco dessa carga que está sobre os teus ombros. Nós vivemos numa era onde o cansaço, queridos, o cansaço, ele tomou conta de nossas vidas. As pessoas, elas vivem cansadas por natureza. Você vê uma criança pequena, ela diz: olha, eu estou cansada. E você pergunta de quê? Ela não sabe. O ser humano, ele está cansado. Por natureza, ele está cansado. Ele está exausto. Ele está estressado. É da correria do dia, é da preocupação com as coisas que estão em redor dele, é o que ele vai ter que fazer mais tarde, é como ele vai resolver determinados problemas, mas ele está cansado, ele está exausto, ele precisa de socorro, ele precisa de um apoio, ele precisa de pessoas que possam somar na vida dele, a fim de que ele venha se multiplicar. Porque tem pessoas que vão somar para constituir um peso, e aí não vai funcionar. Tem que somar para que venha se multiplicar. Não dá para ficar somando ali como se fosse um pêndulo. Não dá. Então, Jesus vem oferecer esse ombro amigo. Jesus vem oferecer esse abraço amigo. Sabe quando você luta, você já deu murro em ponta de faca, já fez o que pôde, está exausto, cansado, quebrado, e você esqueceu que existe um Deus que pode te ajudar a carregar essas cargas. E
quando você chegar no seu último esforço, que você levantar a cabeça e dizer: Senhor, não dá mais para mim, cansei, estou quebrado, preciso de ajuda. E quando essa oração ela for do fundo do nosso coração, Jesus está pronto ali para te abraçar, te colocar no ombro, porque nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, e não funciona assim. Querer resolver as coisas na força do nosso braço não funciona. Deus vai deixar, vai dizer: olha, deixa ela resolver, já que ela acha que vai resolver. Mas tem coisas que não dá, queridos. Precisamos recorrer a Deus. Senhor, até aqui eu lutei, mas não está dando mais. E eu queria que o Senhor me ajudasse nessa caminhada. Passou um filme aí, O Peregrino, já falei aqui para vocês algumas outras vezes, não sei se vocês assistiram. É um cidadão que anda com um saco nas costas pesado. E ele vai em busca de uma cidade celestial. E a caminhada dele é muito grande e ele vai enfrentando desafios. Ao longo dessa caminhada ele enfrenta muitos desafios. Então a nossa vida é isso. A caminhada cristã, a jornada do cristão é essa. Diversos empecilhos vão aparecer nas nossas vidas. E não tem essa de que porque eu agora estou com Cristo, estou vivendo um mar de rosa, não tem. Vai aparecer empecilho que vai te atrapalhar nessa caminhada e você vai precisar recorrer muito a Deus. E Deus não tem nenhum problema em que você recorra a Ele, não. Tem pessoas que podem dizer: não, eu não vou nem estressar, não vou nem estressar o Senhor com esses meus problemas. Não tem problema. Pode pedir, a Bíblia diz que o Senhor está ali para te ouvir. Desde que essa oração seja uma oração sincera. E nós caminhamos muitas vezes na vida, queridos, nessa jornada cristã, às vezes com a nossa querendo ir com a nossa força, e com a nossa força não vai. O Senhor vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. E não é no outro homem, não. A gente às vezes confunde. Maldito é o homem que confia no outro homem. Não é disso que ele está falando. Maldito é o homem que confia no homem, nele mesmo, na força do seu braço. Tem gente que ele confia muito nele. Ele tem uma autoconfiança muito grande. Isso é bom? É bom. Mas você precisa colocar o Senhor no negócio também. Porque se Deus não estiver nesse negócio, as coisas elas não caminham. Você precisa colocar Deus em cada ponto que você for agir na sua vida. É muito comum que no início de cada ano a gente comece a planejar o nosso futuro. Hoje a gente tem vários planos para o ano de 2025. Eu quero isso, e às vezes fazemos uma lista, né? Ano passado nós falamos sobre isso. Geralmente no final do ano você faz aquele balanço: o que foi que eu consegui cumprir dessas metas que eu coloquei lá no primeiro domingo do ano de 2025. Então, no primeiro domingo do ano de 2025, a gente vai fazer metas, escrever: olha, eu quero isso, quero aquilo, vou fazer isso. Como é que eu vou realizar isso aqui? Com isso aqui eu vou fazer isso, vou transformar isso, vou conseguir isso. E você traça todo aquele planejamento para o início do ano. Isso é muito comum a gente fazer. Se você for uma pessoa organizada, você faz essas metas, você define esse seu planejamento. Você não pode viver por viver a bel prazer, não. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 14, versículo de número 28. Alguém pode abrir aí? Acho que é isso. Lucas 14, 28. Jesus vai nos dar uma lição de como fazer as coisas acontecerem em nossas vidas.
Lucas capítulo 14, versículo 28. Eu penso que é esse aí, ó. Não estou muito seguro. Leia o 28, que eu vou pedir para uma irmã levar do 29 em diante. Amém, queridos? Jesus vai dizer quem é o homem que, querendo construir uma torre, um prédio, não senta primeiramente e faz os cálculos. Quem é esse homem que não senta para planejar o custo dessa construção? Se ele não fizer isso e começar a trabalhar logo nas bases, nos alicerces, é provável que ele não tenha dinheiro para terminar essa construção. E aí todos os outros vão olhar e vão rir da cara dele, porque ele foi um homem insensato, que não planejou a construção daquela casa, daquele edifício, daquele prédio. Então Jesus está nos dando uma lição, queridos. Temos que planejar, temos que planejar. É período para planejar. Olha, esse ano eu quero realizar algumas coisas na minha vida que não deu para realizar no ano passado, que não deu para realizar em anos anteriores, mas esse ano eu quero realizar. E você senta com o seu parceiro, com a sua parceira, e vocês começam a definir, rascunhar. Que tal isso aqui? Que tal aquele? Que tal isso? Pá? E você vai começando a traçar planejamentos. Planeja. Traça todo aquele planejamento ali. Depois que está tudo certinho, tudo acordado, tudo certo, você tem que chamar um terceiro. O arquiteto, pastor, não. Você tem que chamar o Senhor e colocar aquilo ali nas mãos do Senhor. Senhor, olha, nós planejamos aqui, eu e a mulher, chegamos a esse acordo. Depois de muita luta, chegamos a esse acordo aqui. E queremos que o Senhor abençoe esse nosso planejamento. Por que isso, França? Porque o planejar, queridos, a Bíblia diz que é do homem, mas o realizar é do Senhor. O realizar é do Senhor. Você começa a construir. Lá próximo de casa tem um camarada que ele começou a construir uma casa de 3 andares ou 4 andares, eu acredito. Só que ficou muito feia, ela ficou, bagunçou. Ele quis incrementar, eu não sei se a grana estava devagar, eu sei que no final não deu para ele terminar a obra e ele colocou uma placa, vence. Aí passou um cara gaiato e colocou lá embaixo, duvido. Por quê, queridos? Porque a gente não senta para conversar com Deus. Aí quando a coisa não dá certo, é que você vai querer conversar com Deus. Senhor, me ajuda aqui. Mas tu conversou comigo primeiro? Acertou que a gente fosse fazer junto? Tem gente assim. Tem gente que diz, pastor, vive uma vida, conheci uma senhora que ela vivia uma vida muito sofrida. E uma das razões dela não ir à igreja, dela não se converter a Cristo, é porque ela já estava ficando numa idade que não estava dando mais para ter um filho. E ela disse que já tinha orado muito a Deus e Deus não tinha dado um filho a ela. A questão é que Deus deu um filho a ela. E aí, quando era perguntado dela por que ela não ia ao templo, ela dizia que é porque estava cuidando do menino. O menino dá trabalho e tal, não dá para ir. Então, assim que o menino começasse a crescer, ela ia ao templo. O menino começou a crescer, deu mais trabalho para ela. Conclusão, o menino ficou jovem, deu muitos problemas para ela. Eu não sei como está a situação deles hoje, mas ela não procurou o Senhor, virou as costas para o Senhor. Como virou as costas, França? Com esse tipo de atitude. Eu só vou para a igreja se Deus me der um filho, Deus deu. Agora eu não vou porque o menino dá trabalho, eu tenho que cuidar dele. Aí deixa ele crescer, o menino cresceu e por aí vai. Então, queridos, a gente precisa ser fiel nas nossas posições com Deus. Planejou, chamou Deus para o negócio, apresentou para ele. Senhor, daqui eu estou colocando nas tuas mãos, abençoa esse nosso planejamento. Porque nós sabemos que é difícil, as lutas são grandes. E nós estamos te apresentando. Deus honrou, agora cumpre a tua parte, honra também a tua parte. Honra a tua parte. Tem gente que tem um
um trabalho tão grande, ele vive uma vida muito sofrida. E ele ora: Senhor, me dá um carro novo, Senhor, um carrinho para mim e tal. E Deus dá um carro para ele. E aí ele pega o carro e dia de domingo ele vai para Ponta Negra, ele não vem para a igreja. Eu não consigo, cara, entender. Sinceramente, não consigo. Ele poderia pensar: não, Deus me deu esse carro. Eu vou primeiro lá na casa do Senhor. Depois eu vou a Ponta Negra. Mas ele vai primeiro na Ponta Negra. Ele diz: eu acho que dá tempo. E ele fica nessa de: eu acho que dá tempo de eu ir para o culto ainda. E ele chega lá e ele não vem para culto, ele esquece o Senhor e acabou. E isso não é legal. Isso não é legal para nossas vidas. Para o Senhor está tudo bem. O Senhor, para Deus, está tudo tranquilo. Não vai afetar nada na vida de Deus isso aí. Mas nas nossas vidas isso tem um impacto muito grande. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de voto, com esses pedidos que são pedidos fora da curva, né? O cara às vezes ora: Senhor, me dá uma casa que eu possa abrigar minha família, meus filhos. E aí um dia o irmão veio visitar e disse: ih, lá vem aquele irmão chato, cara, veja, diz que eu não estou. Não funciona, queridos. A gente precisa aprender a honrar esses nossos compromissos. Deus nos deu. Isso é para ser compartilhado com os nossos irmãos. O obreiro vinha para cá, às vezes, me trouxe uma vez um obreiro e nunca mais eu queria fazer isso. Lá no seminário, o cara veio com uma gravatinha todo bacana e tal, deixou o carro, mas ele não conseguia pregar direito aqui, olhando o carro dele, se o menino tinha um escalo. Os caras: isso não vai dar certo. E ele disse para mim: o senhor não se preocupa não com a caminhonete? Você disse: rapaz, tu tá nessa, essa caminhonete já é arriscada por natureza. A molecada toda em cima, se eu for me preocupar com isso aí, eu tô quebrado. Não dá. Então, queridos, a gente, quando faz esses propósitos diante de Deus: Senhor, me ajuda. E muitas vezes a pessoa realmente está num sofrimento muito grande, vem uma luta muito grande. E ele pede, Deus abençoa ele. Pela sua misericórdia, Deus abençoa. Mas ele não consegue ali estar diante de Deus, agradecer, ser grato por aquilo que Deus deu a ele. Antes, ele vira as costas para Deus. Não dá. Às vezes o cara quer um trabalho, quer uma batalha, e quando ele consegue, ele ora, a mulher faz campanha, faz isso, faz aquilo e tal, e Deus abençoa. Deus tem misericórdia dele, vai lá e abençoa ele. E ele consegue um trabalho e depois ele esquece a igreja, ele esquece os irmãos. O cara passa com ele, cumprimenta, ele faz que nem conhece. Isso é real, queridos, não é continho do desenho, do continho aí animado, não. Isso é real mesmo. Não é conto da carochinha, é conto real. Você vai encontrar pessoas e ele vai dizer: não, eu não te conheço. Esses dias eu estava vendo um cidadão que ele pintava camisa e pintou umas camisas e foi levar lá a encomenda dele. Era tudo que ele tinha, ele estava na batalha. Ele não tinha muitos recursos, então ele pintou, levou lá, o cara, um monte de camisa, mais de 100 camisas pintadas. O cara disse: não, agora eu não quero mais uma camisa não. Eu desisti. Ele disse: rapaz, mas não pode desistir assim, eu gastei dinheiro, comprei essas camisas, pintei, e se tu não comprar essas camisas, elas vão se perder, porque essas camisas estão todas marcadas com o nome da tua escola, não dá para eu ficar nesse prejuízo. O cara disse: eu não quero nem saber, eu não tenho culpa de tu ser um pobre, rapaz. E fechou a porta na cara dele. Muitas vezes o cara está nesse sofrimento mesmo, e às vezes o sofrimento dele é pior, muito pior. E aí ele conversa com Deus, ele chora ali nos pés do Senhor, e Deus abençoa ele, e ele se torna um cara grande, abençoado. Deus tem misericórdia dele. E aí o que ele faz? Ele esquece o Senhor.
E isso parece que é comum, queridos. Na Bíblia, temos vários exemplos disso aí. E não dá para esquecer o Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de nós, queridos. Você pode até rasgar o contrato que você tem, que você fez com Deus. Você pode até se desigrejar, mas Deus, Ele jamais vai se esquecer de você. Ele não rasgou o contrato dele. E Ele está te esperando ali todos os dias. No início do ano, a gente começa a fazer esses planos aí. Planos audaciosos, e eu até concordo, faça planos, mas coloca Deus no negócio. Coloca Deus ali no planejamento, para que aquelas coisas possam acontecer nas nossas vidas. E você, quando for fazer um planejamento desse tipo, o ideal é que nós nos desprendamos de muitas coisas que nós estamos carregando. Nós queremos, a Bíblia diz que muitas vezes nós deixamos de receber as coisas porque pedimos mal do Senhor. Mas quando nós pedimos aquelas coisas, são coisas que estão dentro da razoabilidade, somos atendidos. E o que é pedir mal do Senhor? É pedir aquilo que você não pode levar. Nós queremos às vezes pedir coisas que nós não podemos. Você tem tanta bagulheira, você tem tanta entulho que você está carregando que não dá para levar uma bênção, querido. Então você tem que se desprender daquilo ali. Olha, um navio, uma balsa dessa aí, antes dela sair, quando ela é construída, ela tem um limite de peso. O cara do estaleiro vai dizer, olha, essa balsa ela só pode levar até, digamos, 500 toneladas. Esse avião ele só sobe se vocês colocarem no máximo aí 100 toneladas. Então tudo tem um limite para carregar. Tudo tem um limite de peso. Não dá para extrapolar esse limite. Não dá para você levar o peso, levar algo acima do peso. O caminhão passa ali na barreira, o guardinha bota lá na balança e se ele der fora do peso, ele não passa. Ele vai ter que voltar e descarregar, aliviar ali a bagagem dele, aquela carga dele. Então, muitas vezes, queridos, o ano terminou para nós, iniciou um novo ano, mas nós ainda estamos carregando um monte de bagulheira de anos para trás. Não é nem do ano que passou, é de anos para trás. Você vem carregando aquele monte de bagulheira ali. E aquilo está pesado para você. Não dá para ficar carregando aquele monte de entulho nas costas. Você tem que se desfazer daqueles entulhos ali. Porque carregar aquele monte de entulho ali vai dar problema para você. E aqui nós poderíamos citar dezenas de exemplos de pessoas que andam carregando um baú nas costas, igual o peregrino, carregando ali um fardo nas costas, e muitas vezes reclamando daquele fardo. E você para observar aquele fardo ali, e você vai ver que é só bagulheira. Só bagulheira. Quando você muda de uma casa para outra, você desmonta tudo, e você observa que ficou um monte de lixo. Pode prestar atenção, um monte de lixo. Eu duvido se o cara vai juntar ali e botar nos anos, não sei que eu vou levar. Só se ele tiver aquela mania de levar mesmo o lixo. Mas tem aquele lixo oculto, que não é o lixo visível, que você ainda carrega. E o ser humano, ele é complicado. O ser humano, ele vê que o negócio está lascado, está destruído, mas ele diz, olha, eu não vou jogar isso aqui não, isso aqui é muito bacana, eu vou levar. E ele começa nessa de eu vou levar, esse aqui eu gostei, não, isso aqui eu não vou levar, não, isso aqui eu não vou jogar. E quando ele pensa que não, ele está levando um monte de entulho nas costas. E aquilo prejudica a vida dele. Aquilo vai trazer problemas para ele. E nós, seres humanos, queridos, nós temos esse costume de levar bagulheira. Você vê que o cara vai para o sítio ali, rapaz, ele prepara
um saco, um monte de bolsa, vai passar um dia no sítio, mas leva um bocado de coisa. Como se ele fosse um local muito longe. Leva um monte de bagulheira lá. Pronto. E isso não é legal, principalmente para a nossa vida espiritual. Eu estou ilustrando isso de uma maneira material para você refletir isso no seu espiritual. Tem muita gente que o ano passou e ele não conseguiu resolver um monte de coisa para trás. O cara não dorme à noite ele fica rolando na cama para um lado e para o outro, preocupado, cara. Preocupação lascada. O que é? Dívida, velho. Dívida. Fez muita dívida e está naquela situação. Não dorme. Não sei se eu já contei para vocês, mas o cara estava rolando na cama, a mulher disse: o que tu tem, rapaz? Perguntou, ele não queria falar, ele disse: rapaz, eu estou devendo aí o vizinho do lado aí, e ainda não paguei ele, eu sei que ele vai me cobrar, e eu não estou conseguindo dormir. Ela disse: é só isso o problema? Ele disse: como assim só isso o problema? Espera aí que eu vou resolver. Ele até espantou, achou que ela fosse trazer um cheque. Ela abriu a janela e disse: seu fulano, ele abriu, diga, eu estou conversando com o senhor esse horário para informar que o meu esposo aqui, ele não vai lhe pagar. Não tem dinheiro, está quebrado, e o senhor pode insistir que ele não vai lhe pagar. Tá bom? Pá, fechou a janela e disse: agora tu dorme, quem não vai dormir é ele agora vai ficar acordado lá. Então a preocupação, queridos, é uma das coisas que você tem que abrir mão disso aí, senão você está quebrado. É um lixo que você está carregando nas costas. E muitas vezes nós nos preocupamos com besteira, bobagem. Nos preocupamos com problemas de outras pessoas. É natural que você se preocupe com as pessoas, mas você não pode jamais se envolver com o problema das pessoas. Porque o problema daquela pessoa, ele foi gerado pela vontade dela. Ela foi que... Eu sempre digo que as nossas decisões, nós todos os dias decidimos uma porção de coisas. E as nossas decisões, elas definem o nosso futuro. Se eu decidir uma coisa legal, claro que eu vou colher uma coisa legal. Mas se eu decidir uma coisa mal, sabendo que é mal, é claro que vai vir coisa mal. Por isso Josué disse: decidam bem para que vocês possam viver. Então tem pessoas que se envolvem de tal maneira na vida de outras pessoas, abraçando os problemas de outras pessoas, e isso é ruim, porque para aquela pessoa mudar, é preciso ela querer mudar, e ela normalmente ela não quer mudar. Ela só quer transferir o problema, mas mudar ela não quer mudar. Não, irmão, o senhor está confundindo, irmã. Eu não quero mudar, eu só estou contando aqui e estou pedindo para a senhora esse favor aí, mas eu não estou interessado em mudar. Ela não quer mudar. Então, se ela não quer mudar, você não tem como fazer nada para ajudar ela. Se você tentar cruzar essa linha, você é que vai ficar numa situação difícil. Então, a gente não pode querer abraçar para nós os problemas de outras pessoas. Ah, mas é um parente querido, é uma pessoa amada. Olha, a pessoa é amada, é querida, muito beleza, bacana, mas não quer mudar e vai te atrapalhar a tua vida. Então, esse lixo de problema você tem que jogar fora, não pode carregar mais ele. E com isso você vai descartando problemas, descartando aqueles problemas impensáveis. Você vai, na hora que você estiver planejando ali, você vai começando: olha, isso aqui não deu certo por conta disso, então vamos descartar isso aqui que está nos prejudicando. Esse outro aqui não deu certo por conta disso, vamos descartar isso. Cara, tem uma série, se você botar no papel, pegar uma caneta, sentar, experimenta, faz uma garrafa de café ou Nescau, pega uma lista, chama aí o parceiro, a parceira, vamos conversar sobre esses assuntos aqui que não deram para ser resolvidos nos anos passados, mas quem sabe agora a gente não consegue resolver. Por que a gente nunca conseguiu resolver esse problema? E aí você discute: olha, por conta disso, então vamos descartar isso e vamos colocar ele como meta para esse ano. Quem sabe a gente não consegue, com a graça de Deus a gente não consegue. Então, se você conseguir fazer isso e se ajudar, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida. O problema é que às vezes a gente não quer fazer isso.
Você não quer. O pastor ressuscita Lázaro 30 vezes, mas você não quer ser ajudado. O pastor conta dos milagres do leproso 30 vezes, mas você não quer ser ajudado. O problema é que as pessoas, elas não querem, na sua grande maioria, não querem ser ajudadas. E elas sabem disso. Elas querem a coisa meio que pronta, o pacote pronto, mas elas não querem ter aquele trabalho de se esforçar, se esmerar para que aquilo venha se realizar na vida dela. Não quer. Ela quer que aquilo se torne como se fosse uma loteria. Vai dar certo, e eu penso que vai dar certo, e nessa de vai dar certo, as coisas vão ficando, e não acontece. E passa 38 anos, a pessoa continua deitada no mesmo local. Jesus chega depois de 38 anos com aquele homem lá e pergunta ele: o que é? Tu queres ser curado? Ele diz: mas não tem quem me leve no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ser levado ao tanque, perguntou se ele queria ser curado. A gente às vezes pergunta uma coisa e o cara responde outra. O que o irmão quer? Ah, pastor, eu não quero isso, eu não quero. Eu não pergunto o que tu não quer, quer saber o que tu queres. Então, se a gente focar em um objetivo, compartilhar aqueles nossos objetivos com Deus e descartar esse bagulho que a gente fica carregando na alma, muito ódio. Tem cara que está vivendo ódio puro. Ódio puro. Tem até um ditado que diz que quando os lábios ficam roxos, é ódio puro. O cara olhou, a planta secou. Seca mesmo, pastor? Seca nada, mas é uma força de expressão para dizer como que o cara está numa situação de amargura, amargurado. O cara, e que não quer mudar. Então você tem que jogar fora isso aí. Joga fora. Tinha um amigo nosso, um senhorzinho já de idade, mas ele não tinha jeito de senhorzinho, não. Ele tinha ido um corpo meio atlético, participava de maratonas e tal. E aí eu perguntei um dia no sítio, nós estávamos no sítio, aqui no quilômetro 2 da 174, e eu perguntei dele como é que tinha sido o processo de conversão dele. Ele era um nordestino. Eu disse: o senhor já está há muito tempo, já está quase 30 anos na igreja. Ele disse que estava há 45 anos na igreja. E ele já se converteu, e ele já foi para a igreja, velho, ele já deveria ter seus 70 e pouco para 80 anos, coisa desse tipo aí. E ele disse que tinha se convertido há 30 dias atrás. Como? Ele disse que estava na frente da casa dele, e um cidadão passou e achou o bigode dele muito feio. E ele era daqueles camaradas que gostavam do bigode e tal, não tirava, parava. E o cara disse que ia arrancar o bigode dele. Ele disse que ferveu o sangue dele. Aí ele caçou a faca, que ele só andava armado, não achou a faca. E ele disse que ali ele se converteu. Ele ainda tentou buscar a faca lá dentro, mas ele disse que não foi. Me converti naquele dia, Francis, pouco tempo atrás aí. Depois de anos na igreja, me converti. Porque se fosse em outra época, ele disse que ele não tinha deixado aquele cara passar ali, batido. E a teoria dele é que Pedro andava armado, e ele também andava. Mas não pode, irmão, mudar a situação. Então, esse tipo de coisa, você tem que ir deixando para trás. Mas é difícil, mas tem que deixar. Vai notando, isso aqui é uma coisa que tem que mudar isso aqui. Quando você pensar que não, você já deixou muito lixo para trás. Descartou muito lixo. Aquele livro que você sonha em ler, que você não lê, porque é uma preguiça desgraçada ali, uma má vontade, eu não consigo, dá logo um sono, ou então, eu tenho uma coisa para fazer,
esse tipo de coisa, você nota, olha, isso aqui está me prejudicando. A partir de hoje eu vou colocar como meta ler. E isso é para mim, é crescimento espiritual meu. Descartar esse lixo aqui do sono, da preguiça de ler e reforçar ali o meu espírito. Vou ter um propósito de ler essa Bíblia aqui, pelo menos o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Aí sim, você vai começar a dar passos na vida de Deus. Mas o ano ele inicia com essas metas. Senta e compartilha essas metas com teu parceiro. Mas não deixe Jesus de fora delas. Depois você vai lá e diz, olha, nós vamos fazer o que para o Senhor esse ano? Quantas almas eu preciso? Nós pretendemos trazer para o Senhor. E você vai fechar esse seu planejamento, tenho certeza, com sucesso. Quando você realmente colocar aquilo ali nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar, queridos. Agora coloca uma data. Não esqueça, tem muita gente que diz, eu vou fazer uma meta. Segunda-feira eu vou começar a perder a barriga. Mas que segunda-feira? Toda semana tem uma segunda-feira. E aí automaticamente o teu cérebro vai dizer na segunda que vem, e nunca chega a segunda-feira. Mas se você disser, olha, dia 8 de janeiro, às 10 horas da manhã, eu estarei na academia malhando para tirar a barriga, a coisa vai acontecer. Se você coloca uma data, querido, as coisas mudam. As coisas, elas mudam, elas acontecem. Dia tal, a tal hora, eu vou em busca desse meu segundo objetivo aqui. E você vai colocando datas, vai fazendo metas. Às vezes eu não boto data, França, porque pode não dar. Pode data. As coisas precisam ter data e ter hora. Data e hora. Você chega num médico, num profissional, a secretária dele vai dizer, olha, é tal dia, tal hora. E você fica pensando, tal dia, tal hora eu tenho um encontro com aquele profissional. Se você vai viajar, na passagem está lá a sua passagem maravilhosa. Tal dia e tal hora, o barco sai, o avião sai, sei lá. E se você não for, você está lascado. Você quebrou, perdeu a passagem. Eu não sei se há recuperação de passagem do barco desse, mas se tiver, tem que passar pelo menos uma semana esperando aí. Perdeu o barco e tal. Um dia a irmã Lília disse que ficou em cima de uma balsa e a lágrima quase escorre. E o Menezes para cima e para baixo, ela disse, tu não vai correr, Menezes, eu estou de olho em ti, abre teu olho. E aí, não sei se conseguiu pegar o barco, irmã Lília? Pegaram o barco e foram, mas é assim, precisa de data. O dono do barco, ele não quer nem saber se o cara chegou ou deixou de chegar. Deu horário, ele vai embora. Ele vaza. E às vezes a gente fica confiando, não, mas ele vai esperar porque ele quer pegar mais passageiro e tal. Tem gente que não é assim, ele é um cara comprometido. Hora de inglês. Deu a hora, ele foi embora. E você, se não estiver preparado, queridos, acabou. Então a gente tem que estar preparado. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. O Senhor vem, pega e leva, e você fica, ou vai? Mas tem fulano lá embaixo, ele não desça no telhado para pegar ninguém. Se você estiver sozinho, você vai sozinho. Não tem jeito, não tem tempo para... É como um relâmpago, o Senhor não vai avisar. Ele vem, leva o seu povo e acabou-se, queridos. É assim que funciona. E Jesus, ele te convida, ele te lança esse convite. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Compartilhe com ele essas suas cargas, compartilhe com ele essa sua sobrecarga, o seu cansaço, e eu tenho certeza que ele vai lhe dar alívio, vai lhe dar descanso, em nome de Jesus. Amém, querido?